Outra vez o tio Juca andava fazendo umas experiências científicas, né? Ele sempre fazia umas experiências lá. Uma vez ele cruzou abelha com vagalume, para os bichinhos trabalhar dia e noite, né? E de certa feita veio um rapaz lá de Minas Gerais, andando nessas motos japonesas que desenvolvem uma velocidade, uma coisa por demais. Este vivente, ele andava na moto dele até 250 km por hora. Ele ia andando lá pro lado da minha região, por Taquari, e quando foi de repente ele botou 100 km por hora na moto dele, ia bem tranquilo. Ele olhou pro lado, vinha uma galinha carijó correndo atrás dele, coque, a galinha correndo mais do que ele. Ele botou 180 na moto dele, se foi, parecia uma nuvem de poeira. Quando ele olhou do lado dele, foi ver, era a galinha correndo do lado dele de novo, a 180 km por hora. Ele disse, mas eu tô ficando maluco. Botou 250 km por hora na moto, que era o máximo que ela aceitava, se foi. Cruzou a esquina, se foi mundo acima, coxilha abaixo e campo adentro, fazia tudo que podia aquela moto para fugir da galinha. Quando ele viu, vinha a galinha correndo do lado dele de novo, 250 km por hora. Ele parou com aquela moto dele no costado de um galpão, estava um gauchão sentado lá, e era o tio Juca, o dito cujo que estava ali. Aí o vivente chegou, tirou o capacete e disse, olha, boa tarde. Diz o tio Juca, buenas, a peia. Aí diz o vivente, olha, eu tô nervoso, gaúcho, eu vim lá de Minas Gerais agora, eu acho que eu fiquei maluco, peguei muito solo aí, porque eu vim a 100 km por hora na minha moto, quando eu vi uma galinha passou por mim correndo, botei 180, a galinha correu mais do que eu, botei 280 km na minha moto e a galinha passou por mim correndo. Eu acho que eu tô ficando maluco. Diz o tio Juca, não é nada disso, rapaz, tu não tá ficando maluco, não, nem tem assombração nenhuma aqui. Sabe o que é? É que eu tô fazendo uma experiência aqui, porque o brasileiro gosta muito de frango, mas é de coxa e sobrecoxa. Então eu fiz uma experiência científica com a minha galinhada aqui, tá nascendo todos os pintinhos com 3 pernas, que o pessoal gosta muito, né, da coxa e sobrecoxa. Diz o rapaz, mas que coisa impressionante isso, e a carne dessas galinhas é boa? Diz o tio Juca assim, não sei, não consegui pegar nenhuma até hoje ainda. Outra vez eu peguei o ônibus lá em Taquari, para ir pro bairro das Amoras, onde mora o tio Juca, e o tio Juca estava sentado num banco assim mais para frente. De repente, numa parada do ônibus, entrou uma moça, assim, uma moça bonita, uma coisa por demais, mas ela vinha assim meio suada, meio despenteada, a roupa meio amarrotada, ela vinha muito ofegante. Ela se parou do lado do tio Juca e disse, moço, você podia me dar o lugar porque eu tô grávida. Aí o tio Juca prontamente levantou e deu lugar para a moça, ela sentou, ele ficou olhando para ela, olhando para a barriga dela, olhando para a barriga dela, olhando para ela, e não se sofreu. Diz, escuta moça, ainda que a mata te pergunta que não é da minha conta, quanto tempo faz que tu tá grávida? Pois eu não tô vendo barriga. Diz ela, olha, faz só meia hora, mas já não aguento mais as pernas. O modernismo sempre tem essas coisinhas, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul tem um costume muito bonito, é folclórico, né? De chamar a mulher de prenda. E o pessoal às vezes não sabe por quê que a gente chama a mulher de prenda aqui no Rio Grande do Sul. A gente chama a mulher de prenda porque se a gente chamar de bem, o Banco do Brasil vem e recolhe. É uma barbaridade, não tem condições. Mas, bueno, o tio Juca de certa feita me deu um relógio de presente, mas um relógio dos mais lindos do mundo, só que tinha um defeito o relógio adiantava demais. Atrasar não atrasava, mas adiantava uma coisa de louco. O relógio adiantava tanto, mas tanto que de certa feita eu fui lá para assistir o velório do finado Epitácio lá. O relógio estava tão adiantado que cheguei lá, o morto não tinha nem morrido ainda, estava vivo. Coisa impressionante. Agora acontece muito essas coisas aí. O tio Juca de certa feita plantou no quintal dele um pé de pimentão, e aquele pimentão começou a vingar, aquele pezinho, uma coisa impressionante, começou a crescer e deu uma fruta só de pimentão, coisa impressionante. Mas aquele pimentãozinho deu em crescer tanto, mas tanto, que encostou a ponta no chão e não parou de crescer, arrancou o pé fora. Coisa impressionante aquilo. O tio Juca, de certa feita, ele estava fazendo uns estudos aí, e o pessoal chamaram ele para fazer uma propaganda no Fantástico da Rede Globo. Aí o tio Juca disse, mas eu topo, eu faço de tudo um pouco. Aí pediram para ele fazer um marketing, que ele tem chamado de marketing, né? Era Prego Silva, uma firma de prego nova que tinha lá, por sinal que são meus parentes, lá em Taquari, e pediram para o tio Juca fazer a propaganda, então, para apresentar, né, o produto em todo o Brasil. Diz o tio Juca, deixa comigo, só que eu trabalho em segredo. Vocês assistem domingo Fantástico que vai passar. Bueno, no domingo, o pessoal tudo assistindo lá a televisão, de repente foi para os comerciais, e era o comercial que o tio Juca tinha feito.
De repente a câmera mostrou longe em cima de um morro assim uma cruz que a gente só via a silhueta assim. Aquela câmera foi chegando mais perto, foi aproximando. De repente aproximou, estava um rapaz pregado assim numa cruz, em forma de Cristo com a barba grande, né? Aí estava escrito embaixo assim: Prego Silva, use Prego Silva que ninguém escapa. Aí até o Papa mandou recado para ele, todo mundo queria matar ele, mas que barbaridade, nosso produto é um produto que nós queremos apresentar para o mundo inteiro, como é que tu faz uma barbaridade dessa? Prega o Cristo com nossos pregos, che. Ô tio Juca, não te preocupa, deixa comigo, que agora eu não vou nem cobrar de vocês, vou fazer outro comercial para desconversar esse, deixa comigo. Assiste o Fantástico domingo que vem que vai dar de novo. Bueno, no outro domingo todo mundo assistindo televisão, de repente deu os comerciais, apareceu aquela imagem de novo, aquela cruz lá no alto de uma cochila em cima de um morro assim. A câmera foi aproximando, foi chegando perto. De repente a câmera chegou naquela cruz, estava só umas marcas de sangue ali. Aí a câmera mostrou o pé da cruz, estava aquele Cristo correndo tudo e um monte de gente correndo atrás dele. Aí estava escrito assim, ó, viu? Se fosse Prego Silva, Cristo não tinha escapado. O tio Juca sempre tinha as dele. De certa feita ele comprou um Aero Willis para ele. O Aero Willis dele era bonito, era discreto, era cor de rosa, fosforescente. Aquilo andava de madrugada no meio do mato, parecia um disco voador. Aquilo era só cavalo se matando, vaca escondendo o leite, a bezerrada tudo se afogando no rio, achando que era o fim do mundo, aquela Aero Willis dele. E, de certa feita, eu estava do lado de cá do rio, pescando dourado, e o tio Juca do lado de lá, andando com o Aero Willis dele. Aquilo era 4x4, né? 4 de altura, 4 de largura, 4 de fundura. Aquilo era uma coisa de louco, era uma caixa de lata das mais lindas do mundo. Aí ele me viu pescando do lado de cá, me gritou, diz, buenas, Paulinho, velho. Buenas, tio Juca. Diz ele assim, tá dando peixe aí? Diz que tava, antes do senhor gritar, espantar tudo, tava dando. Diz, então tu me aguarda 5 minutos aí que eu vou cruzar pro lado de lá pra pescar contigo. Digo, mas tio Juca, que 5 minutos o quê? O senhor vai dar a volta em Porto Alegre, pois não tem ponte? Diz, não, vou cruzar por dentro d'água. Mas como por dentro d'água? Não, é que eu comprei o Aero Willis e o relógio, os dois de um paraguaio, velho. O paraguai me garantiu que os dois é a prova d'água. Vou cruzar por dentro do rio, 5 minutos eu tô aí, pode marcar no relógio. Disse isto e apontou dentro d'água, glub, 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 glub. Eu só via borbolha e aquele clarão debaixo d'água, coisa mais triste do mundo. Bueno, eu não tinha outra alternativa senão marcar os 5 minutos que ele me pediu e foi o que fiz da melhor maneira possível. Bueno, comecei a marcar. Deu 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, nada do tio Juca aparecer do outro lado, comecei a me preocupar com ele. 30 minutos, 35, 40, 45 minutos, 50, o tio Juca não aparecia do outro lado de jeito nenhum. Eu já estava pensando em chamar a polícia, chamar os bombeiros para tirar, achei que tinha morrido lá de baixo. 55 minutos, 59 minutos, bem certinho, ele apontou do outro lado, glub, 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 saltando o lambari dos buracos das portas do Aero Willis dele. Aí ele olhou para mim e sorriu. Quando ele sorriu, eu vi que ele estava bem. Quando eu vi que ele estava bem, desabafei com ele. Digo, mas tio Juca, que barbaridade. Isso é coisa que você faça, che? Tu és um tio que eu admiro, te quero bem, uma coisa por demais. Agora tu me promete cruzar o rio em 5 minutos. Levou 59 minutos para cruzar o rio do outro lado aqui, che? Eu já estava preocupado contigo, como é que tu me explica isso? Diz ele assim, Paulinho, tu não tinha nem que ficar bravo. É que furou 2 pneus, eu tive que trocar lá embaixo. O tio Juca tem as dele. Aí foi pro centro da cidade, não conhecia asfalto, e era sonho dele andar com o Aero Willis dele no asfalto, né? Aquelas cobras pretas, toda cheia de listrinha, coisa mais linda que ele achava aquilo. Aí ele estava andando no centro da cidade, de repente ele leu uma plaquinha assim, estava escrito, devagar, quebra-molas. Ele pisou o que pôde naquele Aero Willis dele, cruzou em 120 por cima daquele quebra-mola, aquilo foi de frouxar os parafusos tudo lá atrás. Desceu do carro, brabo, uma coisa por demais, xingando todo mundo que cruzasse por ele. Aí voltou lá e leu de novo, diz, devagar, quebra-molas. Ele foi, escreveu embaixo, e correndo também quebra. Aí saiu dali, ia voltando para as Amoras, pro lugarejo onde ele mora, né? Queridas Amoras, onde passei a minha infância. Aí de repente ele olhou na beira da estrada assim, vinha vindo um casalzinho de velhinho, mas bem velhinho já. Casalzinho que já tinha vivido muito, já estava com a passagem quase comprada já para a estância de São Pedro. Aí o tio Juca disse, vou dar carona para esses 2 velhinhos aí, estão indo para o mesmo lugar que eu vou. Aí deu carona, entrou velhinha, os 2 sentaram do lado dele, na frente, né, cabia os 2, bem magrinho.
Aí o tio Juca louco para puxar assunto, e o melhor assunto que todo mundo puxa é o tempo, né? Todo mundo fala do tempo. Aí o tio Juca assim, mas e essa seca velha aí, tchê? Diz o velhinho, pois olha, tirei essa velha do hospital faz 30 dias, não tem jeito de engordar essa infeliz.